Minha família, ela é muito grande, cheia de tias, cheia de primos, espalhado por várias cidades diferentes. E a minha família também tem o costume. Quando uma adolescente está fazendo muita coisa errada, geralmente é mandada para casa das minhas tias da cidade grande, porque elas são muito rígidas e rigorosas e é uma forma de disciplinar essas pessoas. Aí, beleza, né? Até que quando eu completei mais ou menos 16 anos de idade, eu tava desentendendo demais com a minha mãe. Por quê? Porque eu gostava de farra, eu gostava de sair, eu queria beber, eu queria curtir, e a minha mãe vivia tentando me bloquear. Eu tinha 16, o meu irmão 15 e a minha irmã 14. Aí era assim, por exemplo, minha mãe mandava fazer o serviço de casa. Aí eu questionava minha mãe, por que a minha irmã não faz? Ah, porque sua irmã é mais nova. Aí, por exemplo, eu saía, chegava tarde da rua, e minha mãe me bloqueava. E falava pra mim que a próxima vez ela ia me deixar do lado de fora. Eu falava, por que você não implica com meu irmão? Ah, porque ele é homem. E a gente vivia nesse pega, vai capar. E aí, teve um dia que eu mentia muito pra minha mãe, porque tudo que eu pedia pra ela não deixava, ela gritava, a gente brigava, era horrível. Eu menti pra minha mãe que eu ia dormir na casa de uma amiga. E aí eu ia pra casa dessas amigas, mas era pra quê? Pra gente ir pra baile funk, pra gente curtir, pra gente dançar, pra gente beber, várias coisas. Em um desses baile funks eu acabei conhecendo um boyzinho de 19 anos de idade. E aí a gente começou a se envolver e a gente começou a namorar escondido, óbvio, porque minha mãe não deixava eu namorar. Aí um dia ele virou e falou assim, ele sabia de toda a minha história, sabia que dentro da minha casa era muito difícil minha convivência com a minha mãe, que eu era empregada dentro de casa, barará. Ele falou pra mim, nossa, eu ia amar se você viesse morar comigo. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Aí quando eu menti pra minha mãe que eu ia pra um baile e no outro final de semana, eu cheguei em casa e a minha mãe tava sentada, ela tava com faísca nos olhos, ela tava vermelha de raiva. Ela descobriu que eu tava mentindo. Ela falou, você mentiu pra mim, você falou pra mim que tava na casa da sua amiga, você tava no baile funk, vai pro seu quarto agora, você tá de castigo, você não vai sair enquanto eu mandar. Mas assim, a minha mãe, ela não mandava em mim, ela não conseguia pôr rédeas em mim, então eu fiquei com muita raiva, entrei dentro do meu quarto, peguei minha mochila de escola, enfiei uma meias dúzia de roupa na minha mochila, fechei, coloquei nas costas. No mesmo segundo eu saí de dentro do meu quarto, eu passei pela sala, eu saí de casa sem a minha mãe perceber. Minha mãe tava na cozinha, minha mãe nem viu que eu saí de casa. Mandei mensagem pro boy e falei, tô indo pra sua casa. Ele falou, tá bom, vem. E eu fui pra casa dele. Quando eu cheguei na casa dele, ele adorou. Morava ele e a mãe dele. E a mãe dele me tratou super bem. E essa madrugada, eu e ele, a gente, ficou a madrugada inteira juntos, curtindo, tal, acordados. No outro dia eu só mandei mensagem pra minha mãe falando que eu tinha saído de casa e que eu não voltaria. Minha mãe me ligando, minha mãe indo atrás de mim e nada. E eu também parei de estudar, porque eu não tinha interesse nenhum em escola, eu não tava nem aí pra nada disso. Então, eu só queria ficar na casa do meu boy, vivendo a minha vida. Só que, o que acontece? Tinham dois problemas. Um é que ele morava com a mãe. Dois é que ele não trabalhava. Então era muito difícil ele não trabalhar, eu não trabalhava. E o clima na casa dele era meio esquisito. Porque por mais que a mãe dele me tratava super bem, a mãe dele era um pouco suja, um pouco porca. E a casa era muito desorganizada. Que casa bagunçada, tudo estranho, tudo velho. Que ambiente pesado que era ali. A mãe dele às vezes saía, ficava 3, 4 dias na rua e não deixava nada pra gente comer. E como eu não trabalhava, ele também não, eu tava passando muita dificuldade. Então com o passar do tempo e também ele e ela começaram a me tratar diferente. Ela me tratava mais como visita, entendeu? E eu senti o clima pesado e pensei comigo, isso aqui não é futuro pra mim. E o que eu faço agora? Pra onde que eu vou? Pensei, né? Falei, eu vou pro meu pai. Aí eu peguei e falei pra ele que não dava mais pra morar na casa dele, enfiei tudo que era meu de novo dentro da minha mochila, fui pra casa do meu pai. Chegando lá na casa do meu pai, ele me recebeu até bem, e a mulher dele, que eu nunca gostei, também me recebeu super bem. Só que eu tava dormindo num sofá duro, porque não tinha colchão pra mim, e eu não fazia nada o dia inteiro, e óbvio que isso ia estressando meu pai chegava de serviço, minha madrasta também, eu tava sem fazer nada, e o meu pai virou pra mim e falou, olha, não tá certo. Por quê? Porque você não tá estudando, eu não tenho a sua guarda, entendeu? Quem tem a sua guarda é a sua mãe, e se a sua mãe não tá dando conta de você, então eu vou te levar no conselho tutelar. E aí foi isso que ele fez. Ele foi e me levou no conselho tutelar. Chegou lá e eu reencontrei minha mãe. Nossa, ela tava com um semblante tão triste assim pra mim, sabe? E eu só fiquei de fora. Fiquei sentada numa salinha e lá dentro da sala meu pai, minha mãe e a conselheira. E eles ficaram lá 1 hora. De repente, saiu a sentença. Você vai ser encaminhada pra casa da sua tia. Sua guarda foi encaminhada pra casa da sua tia. Seu pai e sua mãe concordaram. Sua tia também. Meu mundo caiu. Porque a fama
era que todas as adolescentes que foram pra casa das minhas tias viveram um regime extremamente rigoroso e que a gente não tinha liberdade de fazer nada e que minha vida ia mudar completamente. Só que eu ia fazer o quê? Eu não podia fazer nada, não podia falar nada. Quem se colocou naquela situação fui eu mesma. Eu que tava aprontando e eu não tinha moral nenhuma, nem pra falar com a minha mãe, nem pra falar com o meu pai. Então a gente saiu lá do conselho tutelar, só passamos na casa da minha mãe, pegamos tudo que era meu, que minha mãe já tinha deixado arrumado. Meus irmãos me olhando assim, minha irmã de 14 anos me zoando, falando: ah, vai ser empregada da tia, vai ser empregada da tia. Tipo, ai, que ódio. Porque eu sabia que eu ia realmente virar empregada dela, né? Era isso, pra isso que eu tava indo pra lá. E aí me levaram. E dentro do carro a minha mãe veio, tipo, começou a falar, né? Ficou muito preocupada comigo, que ela tava muito triste. Mas que agora eu ia aprender o que era regime de verdade. Que ela não pensou que a filha dela ia ter que passar por isso. Mas que tem que passar, então que passe. E que ela já tinha ligado pra minha tia, já tinha conversado com ela. E já tinha falado pra ela tudo que ela podia fazer. Qualquer coisa que eu fizesse, ela tinha autoridade de me corrigir. Que eu tava indo pra lá pra isso. Eu já fiquei assim, né? Aí beleza, cheguei na casa da minha tia. Eu só fui na casa da minha tia umas pouquíssimas vezes quando eu era criança, passar férias. Dessa vez eu já era tipo uma adolescente, entrando pra vida assim, jovem, mais adulta. E eu tava indo pra morar, não era de visita com meu pai e com a minha mãe, né? Eles só me deixaram lá. E beleza, a casa da minha tia era muito grandona, os muros altos assim, sabe? Uma casa bem bonita, bem chique. E tipo, eu já fui entrando. E a minha tia é assim, na casa dela, ela coloca as nossas roupas, as nossas malas dentro do armário dela. E ela escolhia as roupas que a gente ia usar. Então ela foi me dando algumas pecinhas que eu ia usando e me falando tudo que eu ia fazer. Como que era, como que funcionava, me mostrou meu quarto de serviçal. Ela falou: você tem que ficar descalça dentro de casa pra diferenciar os hóspedes da empregada, entendeu? Esse é uma das disciplinas, porque a minha tia, ela não falava castigo, ela falava disciplina. E ela era tão calminha, sabe? Aí ela fazia uma listinha e deixava todos os dias essa listinha do que eu tinha que fazer. E ela pegou e pediu o meu telefone, falou que me daria o telefone quando eu precisasse. Aí eu fui pedir pra ela: não, tia, deixa eu ficar com o meu celular. Aí ela olhou pra mim, dentro dos meus olhos, e falou: tá bem, eu deixo você ficar com o seu celular. Você não vai fazer nada de errado, então quando eu pedir pra ver o seu telefone, você vai deixar, não é mesmo? E eu, tipo... Ela explicava tudo tão bonitinho, ela conversava tão direitinho que não tinha como eu retrucar. Tipo, vivia tentando não deixar a peteca cair, né? E aí ela deixou o telefone comigo. E tipo assim, ela me colocou numa escola bem melhor e eu ia e voltava andando. Só pro primeiro dia de aula que eu cheguei lá, eu tinha feito tantas amizades, tantas pessoas vieram me receber bem, que eu fiquei 1 hora depois que a escola fechou, na porta da escola conversando com a galera. Quando eu cheguei em casa, ela falou assim: da escola pra casa, mocinha. Não é pra você demorar, pra você ficar na porta da escola. Por conta disso, você vai ficar final de semana sem nada. E na casa da minha tia era assim: se eu quisesse ligar o som, ligar o computador, ligar a televisão, ligar a TV a cabo, qualquer tipo de aparelho da casa da minha tia, eu tinha que pedir pra ela. Eu não podia usar o que eu quisesse, fazer o que eu quisesse dentro da casa dela. E eu tinha que varrer o chão e limpar a casa todos os dias, eu tinha que lavar o banheiro 2 vezes por semana, eu tinha que passar as roupas por semana, eu tinha que fazer tudo. Aguar as plantas, levar o lixo pra fora. Eu era realmente a empregada mesmo da casa dela. E lá só vivia a minha tia, o meu priminho, que tinha 11 anos. Minha tia é viúva e os outros filhos dela todos já são casados, então só vivia nós 3. E várias vezes, quando a minha tia precisava de sair, ela pedia pro meu priminho de 11 anos ficar me vigiando. Olha só, se é possível. E ele me vigiava mesmo, e ele ria, ele me chamava de Cinderela descalça, porque eu ficava ali descalça, limpando casa, lavando as coisas. E minha tia, assim, ela pra limpar a casa, ela liberava um shortinho bem assim pra usar, debaixo dos vestidinhos bem daqueles furreba, daqueles assim, fuleirinho, sabe, molinho, bem ruinzinho mesmo. E pra sair, ela só liberava calça comprida e roupa de manga, roupa tampada. Ela não permitia que eu usasse a roupa que eu quisesse. Tipo, o regime na casa dela era bem forte mesmo, né? E o tempo foi passando. E automaticamente tudo que eu fazia
ela me disciplinava e também tinha surra. Minha tia também me dava surra, caso eu fosse sem educação, caso eu gritasse. E qualquer coisa, se eu chegasse 1 minuto depois do horário, ela me proibia de sair no próximo final de semana. E assim, não era só coisas ruins. Minha tia também tinha o lado bom dela, que era o quê? Ela me dava mesada, que eu nunca tinha recebido na minha vida. Ela me dava, ela me convidava pra sair com ela pros lugares, ela me levava pra vários lugares legais, ela me convidava pra ir pra igreja dela. Eu não gostava muito no começo, não. Até que um dia eu comecei a falar assim, você quer saber? Eu vou começar a ir pra igreja com a minha tia pra fazer uma moral com ela, né? Pra ela começar a me liberar um pouquinho mais, deixar eu sair, porque minhas amigas viviam me chamando pra ir pra casa delas, ir pro cinema, esses trem, e ela não deixava. E aí eu falei, vou começar. Chegando lá na igreja, reencontrei um boy que ele era da minha escola. E tipo, eu sabia que ele gostava de mim. Eu gostava dele também, só que eu tava afim de pessoa tranqueira na época, eu não tava dando muita moral. Aí, mas eu pensei comigo assim, vou me aproximar desse menino e vou fazer esse menino de marionete. Pensei comigo, né? Fui me aproximando dele. E nisso, ia rolar um bailezão na cidade e todas as minhas amigas tava se organizando de ir. Eu falei, poxa, eu quero muito ir nessa festa. Como que eu vou nessa festa, né? E aí eu falei, cara, minha tia não vai deixar, porque... O que aconteceu? Antes desse baile, eu tava comecei a enganar a minha tia, consegui enganar ela. Eu falava o quê? Tô indo pro cinema pra casa de uma amiga minha. Aí ela liberava tipo uma calça e uma camiseta. Só que aí eu escondia dentro da minha mochila um short, um top. Às vezes eu comprava de alguma amiga minha um shortinho, um conjuntinho e mandava pra casa de uma amiga sem ir pra casa da minha tia, porque aí eu ia pra casa dessa amiga e pegava a roupa, e na hora de voltar pra casa da minha tia eu voltava com a roupa que ela liberou. Comecei a enganar ela. Só que a minha tia começou a suspeitar que eu tava enganando ela começou a desconfiar de mim. E aí quando eu falava assim, posso ir na casa da fulana? Ela falava, não, na casa da fulana você não pode ir. E tipo, eu não tinha o que retrucar. Então quando ia rolar aquele bailezão, eu falei, cara, minha tia, o que eu vou falar pra ela? Porque ela não vai deixar eu ir pra casa da fulana. Ela já disse que eu não posso ir pra casa da fulana nem da Beltrana. Tipo, o que eu vou falar pra minha tia? E aí eu falei, o boyzinho da igreja, né? Ele chegou em mim e falou assim pra mim, vai rolar uma resenha na casa de um amigo meu, só vão pessoas mesmo legais, vai ser um lugar bem tranquilo, tal dia, tal hora, você quer ir? Aí eu, quero, pensei comigo, quero, né? Vou tentar dar um perdido nele. Eu pensava assim, na minha cabeça. Aí ele pegou e foi, e eu peguei e pedi pra minha tia, eu posso ir na resenha com o menino lá da igreja e tal? E ela, nossa, ela gostou de saber que tinha sido com o menininho da igreja, porque ela conhecia os pais dele e tal, conhecia saber que ele era um cara legal. Falou, pode, com ele eu deixo você ir. E aí ele foi, chegou lá em casa, ele desceu, ele foi lá na minha tia, conversou com ela, falou pra ela que ia cuidar de mim, que tava tudo bem. Ele estipulou um horário pra eu voltar, e aí ele pegou e falou, não, pode deixar que eu trago ela exatamente nesse horário, você não precisa se preocupar. Ela falou, não, então tá bom. E nisso, a gente foi pra resenha. Chegou lá, era uma resenha completamente chata. Ele não parava de conversar no meu ouvido, e eu querendo ir pro baile, e a hora tava passando, e eu comecei a procurar na festa alguém que tivesse o mesmo estilo que eu, assim, de vestir e tal. E eu fui e vi uma menina que parecia bem tranqueirinha, assim, né? Eu falei, cara, eu vou conversar com ela. Aí eu falei pra ele, peraí, já volto, vou conversar com a amiga. Eu cheguei nela e falei, você sabe que tá rolando um baile funk? Isso que ela, claro, pô, que é o esquenta, daqui a pouco a gente tá indo pra lá. Quer ir? Tem espaço na minha moto, se você quiser a gente pode ir junta. Falei, demorou, vamos então. Aí eu cheguei nele e falei, tô indo no banheiro, daqui a pouco eu volto. Moço, eu passei assim por ele, fui no banheiro, saí de fininho, subi na moto dessa menina. Antes eu virei pra uma amiga dele que tava, falei assim, fala pro boy que eu consegui uma carona pra voltar pra casa, que ele não precisa me levar embora, que ele não precisa se preocupar, que tá tudo bem. Ela falou, ok então. Subi na moto, fui pro baile funk. Cheguei lá, eu me esbaldei, eu curti, eu zoei, eu dancei. Só que na hora que foi dando o horário que a minha tia falou que era pra eu voltar pra casa, eu comecei a agilizar uma carona pra eu ir embora. E eu consegui mesmo alguém que me levasse embora, né? Uma menina falou, não, eu tô indo embora, tá? Eu falei, vou contigo, você me deixa em tal lugar? Deixa. Aí ela me deixou. Aí eu falei, pronto, a hora que chegar na casa da minha tia, eu falo pra minha tia, não, ele falou pra mim que ele tava com pressa, e aí ele só falou pra mim tchau, quando falou pra mim tchau na porta e foi embora, né? E tá tudo certo, amanhã ele volta aqui. E aí, beleza, quando eu cheguei na casa da minha tia, eu toda pimpona, né? Que tinha dado tudo certo. Quando eu entrei na casa dela, quem tava sentado no sofá? O boy da igreja tava sentado no sofá com aquela cara de cachorrinho morto. E minha tia ela nunca perdia a calma. Ela era tão tranquila, eu nunca vi minha tia gritando, minha tia exaltando. Ela era muito rigorosa e parece que o olhar dela metralhava assim a alma da gente, né?
Na hora eu gelei e falava, nossa senhora, vai ser agora. Porque minha tia, várias vezes quando ela ia me bater, ela falava assim, ó, termina o que você tá fazendo, me procura. E aí eu ia terminar o serviço e eu já sabia, minhas pernas tremiam, porque eu sabia que eu ia apanhar e eu era obrigada a procurar ela e eu apanhava. E eu já sabia que eu ia apanhar. E na hora que ela me olhou assim, ela entendeu tudo. Aí ela só olhou assim, aí o boy virou pra mim e falou assim, ó, eu prometi pra sua tia que eu ia te trazer e você sumiu, eu tive que vir dar uma explicação pra ela. E aí ela virou pra mim e falou, vamos lá no quarto? E naquele momento eu já fui pro quarto, eu já sabia o que ia acontecer. Ela falou, desce as suas calças. E ela pegou um cinto daqueles mais largos assim, e ela desceu a minha calça e pediu pra eu descer a calcinha também. Eu fiquei lá com aquela bunda pra cima, pronta pra levar uma surra. E ela começou, lepo, 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 me batendo. E eu mordi os beijos assim pra não gritar, porque eu sabia que o boy tava lá na sala e que ele ia ouvir tudo. E a minha vergonha. E aí chegou um momento que ela tava batendo tanto, e como eu não tava gritando, ela continuava batendo. Aí teve hora que eu comecei, para tia, tá bom, tá bom, tá bom, eu prometo que eu não vou fazer mais, eu prometo que eu não vou fazer mais isso. E ela bate, ela me deu uma surra, mas foi uma surra, pra eu nunca mais esquecer dessa história. Mas beleza, eu não quis sair do quarto esse dia, eu só sei que ele foi embora. E como eu tinha que trabalhar de vestidinho, era assim, os parentes, tinha muito parente da minha mãe, primo, essas pessoas que ia visitar minha tia, que não era muito próximo de mim não, mas que sabia que eu era filho da fulana e tal, e que eu tava ali porque eu tinha feito merda, e que eu tava ali pra ser disciplinada. E todo mundo passava e ficava olhando assim pra minhas pernas, sabe? Aí e o meu primo, nossa, meu primo me zoava pra caramba. Aí no outro dia, eu com as pernas doendo, assim, nossa, minhas pernas ficaram roxas do tanto que eu apanhei. O interfone toca, meu primo atende. Aí meu primo vira e fala assim, adivinha quem veio te ver? Falei, quem? O boy da igreja. Eu falei, nossa senhora, eu só queria que o chão me engolisse. Eu tava com tanta vergonha, com as pernas todas roxas. E ele chegou e trouxe uns bombons pra mim, umas trufas, sabe? Que ele sabia que eu gostava. E aí, quando a minha tia veio sorridente e tal. E minha tia pegou e falou pra mim, pode descansar um pouco, pode sentar pra conversar com ele. Na hora que eu fui sentar, eu não tava conseguindo sentar, tanto que tava dormente as minhas pernas. Aí minha tia percebeu que tava dormente, que ela tinha me batido muito, foi lá, pegou um sprayzinho assim. E aí ele me ajudou a passar, claro, com todo respeito assim na perna, sem me machucar, sem levantar meu vestido, com toda educação. E ele conversava comigo sem tocar no assunto do que tinha acontecido um dia antes, né? Sem tocar no assunto do tanto que eu tinha apanhado. E aí, minha tia virou e falou assim, ó, termina de passar as roupas e eu deixo você dar uma volta com ele. E aí eu terminei de passar as roupas, ele conversando comigo e eu passando as roupas. Aí eu terminei, ela falou, pode ir lá na praça com ele. Aí nós fomos numa praça bem perto da casa da minha tia. Chegou lá, ele pagou um sorvete. É óbvio que eu fui de calça, tá? Porque não dava pra sair de vestido, porque eu dava muito com as pernas machucadas. E a gente tomou um sorvete e ele acabou me beijando. E depois que ele me beijou esse dia, eu não sei nem explicar o que eu senti, porque foi um beijo transformador, parece que ele tocou assim lá dentro do meu coração. Depois desse beijo eu falei assim, nossa, que besteira, né? Por que eu gosto tanto de gente tranqueira? Por que eu tenho que ficar mentindo tanto? E a partir daquele momento eu comecei a ficar com ele e eu comecei a namorar com ele. Bom, hoje eu ainda namoro com ele, ele é o meu namorado até hoje. E eu passei a parar de mentir pra minha tia. Quando as pessoas da escola perguntavam, nossa, por que você tem um regime tão rígido, né? O que você fez pra você estar na casa da sua tia e você não poder ficar um minuto a mais aqui na porta da escola com a gente, senão você não pode sair final de semana? Por que a minha vida era tão fechada? E eu não tinha coragem de falar, eu falava que nada, que era o jeito da minha tia. E depois disso eu comecei a falar, ó, gente, eu tô aqui porque eu fiz muita merda na casa da minha mãe, entendeu? Eu aprontei, eu respondia muito ela, então eu vim pra cá com uma forma de castigo pra minha tia me disciplinar, essa é a minha história, essa é a minha realidade. Eu comecei a mostrar pra minha tia que eu tava realmente mudando. E com o tempo, ela foi me soltando, porque ela foi percebendo que eu tava agindo com maturidade, com verdade, com sinceridade. Era tudo que ela queria. Ela foi me liberando, me liberando. Bom, hoje eu ainda moro na casa da minha tia, mas porque eu faço faculdade, só que hoje eu não sou serviçal. Hoje eu sou como uma hóspede no quarto dela, porque a serviçal é uma prima minha que chegou de 15 anos de idade, porque tava fazendo muita merda lá na cidade dela. Então eu vivo conversando com
essa minha prima. Eu tento passar essa minha história pra ela e falo, olha, a casa da tia parece ruim, mas não é ruim. Aqui é uma disciplina, eu era igual a você, eu era mais baguncenta, nossa, eu fazia tanta bagunça. E se não fosse a minha tia, com o regime dela, com a forma dela de me educar, porque ela bate, ela dá surra, mas ela explica por que ela tá batendo, ela toma o celular quando ela tem que tomar, ela te ensina a ter responsabilidade com o horário, com o compromisso, com a verdade, com a honestidade, com a sinceridade. Eu aprendi tudo isso aqui. Então, se você aprender isso, você vai apanhar menos e você vai conseguir ser mulher mais cedo. Porque eu demorei muito, eu quebrei muita cabeça. Ou você aprende pelo amor, ou você aprende com a dor. Essa é a história da minha família.